Um dos principais objetivos desse documentário é mostrar um pouco da rica história do tiro esportivo e suas modalidades olímpicas. Convidamos alguns dos principais e mais destacados atiradores brasileiros para explicar as características técnicas de cada uma das provas. Veja porque a disciplina, o autocontrole e a precisão fazem deste esporte um dos mais apaixonantes do mundo. A princípio, me falaram que eu podia integrar a equipe brasileira e representar o país numa competição internacional. Nossa, isso me acendeu uma chama, assim, uma vontade de querer treinar. E aí começou. No meu caso, é uma tradição da família, meu avô já praticava, meu pai, e eu comecei muito cedo também a praticar. Eu sempre gostei de tiro, né? Que desde quando eu tinha meus 15, 14 anos, meu pai me deu a espingardinha de chumbinho. Então a gente sempre estava ali convivendo com tiro. Когда я уже сказала, что когда мне было 11 лет, я пришла заниматься стрельбой, я выбирала из нескольких видов спорта. Я занималась и спортивной гимнастикой, и большим теннисом. И все-таки мне больше понравилась пулевая стрельба, потому что это очень специфический вид спорта. Он самый менее травматичный. O tiro, para mim, é um sonho. É um sonho. Minha primeira aula de tiro, eu falei pra minha mãe, ela tá de prova, eu falei, é o esporte da minha vida. Fui 6 anos bailarina, e aí até fiz testes, né, pro Bolshoi e tal, e aí sempre fui uma ótima dançarina também, mas aí também resolvi deixar porque eu comecei a tomar um gosto maior pelo tiro, né. Tiro é uma coisa que apaixona, né. Eu acho que pode ter alguém que gosta igual como eu gosto, mas não mais do que eu, sabe? Então, eu sou apaixonado pelo tiro, chego no clube, eu vivo o tiro, sabe? É uma coisa única, não tenho como descrever, sabe? E realmente é muito apaixonante e, afinal de contas, a vida sem paixão também não vale nada, né? Eu sempre gostei de atirar, brincar, pegava as arminhas ali do clube, ia brincar. E daí, no final das contas, eu me fui levando e acabando entrando na pistola, né? Ao contrário da minha família inteira, que é carabineira. Comecei a iniciar meus 2 filhos, homens, com 7 anos cada um. Botava numa caixa de Coca-Cola para eles poderem alcançar no stand, no alvo, né? Eu fui atirador desde que nasci, eu sou filho de atirador, neto de atirador. Participo de uma família toda envolvida com tiro, e quando eu fui jovem, né, apesar de todo o apoio do meu pai, minha família, meus irmãos, mulher, meus tios, não existia uma estrutura dessa forma acolhedora e que pudesse me impulsionar para novos objetivos. Meu filho pequeno já de 10 anos atira, meu mais velho de 14 também. Tenho histórico de ter bisavô que era campeão de tiro, meu sogro é campeão de tiro, todos os meus cunhados participam já participaram de seleção brasileira, enfim, uma família. O tiro está inserido na vida cotidiana. Um exercício muito interessante para o ser humano, porque na nossa vida toda nós buscamos acertar alvos, atingir metas, e o tiro traz uma analogia direta com essa necessidade de todo ser humano. O esporte último em índice de acidente e incidentes.
É um esporte extremamente formativo porque é fortemente emocional. Aprende a controlar as emoções, o que é útil extremamente na vida e nas profissões também. Não? Terceiro ponto, é um esporte que se pode praticar a todas as idades e, portanto, junta um rapaz de 15 anos, uma mulher de 15 anos com um velho de 80. Então tem um lado social extremamente interessante. Qualquer pessoa pode começar a atirar. A Ana Luísa começou a atirar com 25 anos e está nos Jogos Olímpicos com 38. Não é maravilhoso? Qual esporte onde você consegue isso? O tiro é um dos esportes que dá maior longevidade ao atleta. Então, existem atiradores aqui com 60 anos de idade com a mesma performance quando ele era novo. O campeão olímpico de carabina deitado, que fez 600 pontos em 600 possíveis esse ano na Olimpíada, tem 44 anos. Então isso é um ganho muito grande do nosso esporte. Tudo foi acontecendo naturalmente. Eu acho que o que mais me levou a chegar numa Olimpíada foi o amor ao esporte, que eu sou apaixonado, aficionado desde criancinha. Comecei muito cedo. Quanto mais cedo o início no esporte, melhor. Em Jogos Olímpicos não faltam exemplos de homens e mulheres que se tornaram medalhistas antes de atingir a maioridade. A Olena Kostevich, ela é ucraniana, ela com 16 já estava ganhando o campeonato mundial. И набираюсь опыта, и так как наш вид спорта не ограничен в возрасте, поэтому можно эти навыки использовать на протяжении всей своей спортивной карьеры. O Lucas Schick, ele ganhou em arma de fogo, medalha de ouro olímpica com 16 anos. On these Olympic Games, shooter from Korea, the girl that had 19 years old, she won Olympic Games. Como é que um país como a República Tcheca tem tantos medalhistas olímpicos, né? Criança, muita criança, de todas as idades, 10, 12 anos já estão começando a tirar. Aquilo que a gente sempre fala, por que os chineses evoluíram em tudo? Da quantidade sai a qualidade, nós não temos quantidade aqui. Você pode prestar atenção que a maioria dos atletas não são tão mais novinhos, né? Então eu sou uma considerada a juventude do tiro hoje em dia. Quando a gente começa mais cedo, a gente se torna maduro no esporte mais cedo. Então, aos 25 anos, você já estaria indo para uma Olimpíada. O júnior, o que é? O júnior é o atirador do futuro. Ele é que vai substituir. Nós, por exemplo, que já estamos velhos, tem que vir um júnior atrás. Senão, a coisa não vai para frente. O sul do Brasil, tradicional celeiro de grandes atiradores, sai na frente tanto em número de atletas ranqueados entre os 10 primeiros da Confederação Brasileira, quanto no quesito popularização do esporte. A colonização europeia contribuiu para o surgimento de modalidades citadinas como o tiro-seta, que permite a um custo baixo fazer uma ponte entre a inclusão social e o entretenimento. Tem uma pessoa que trabalha comigo lá na Tupi, que sempre dizia assim para mim, dizia, Gerson, olha, para ser bom precisa só 3 coisas, treinar, treinar e treinar. Pronto, é só isso. Na escolinha de tiro de Joinville, os alunos aprendem através de um método de ensino alemão o que significa ser um atirador. E uma nova geração vai conquistando um lugar na história do esporte. Os atletas são direcionados, são apresentados para as várias modalidades olímpicas. Então, nós focamos o trabalho em ar comprimido e à medida que eles evoluem, que eles crescem e chegam à maioridade, então a gente também faz essa introdução nas armas de fogo. Mas então eles, depois de 6 meses, eles já estão praticamente direcionados para a modalidade que eles vão se desenvolver. As inéditas medalhas de ouro por equipe conquistadas pelos atiradores Júlio Almeida, José Carlos Ciengo e Emerson Duarte na prova de tiro rápido no Mundial Militar do Rio e na competição de fogo central no Mundial em Munique em 2010 mostram como o tempo de preparação faz toda a diferença. Essa arma aqui, o peso dela aproximado é 1,1 kg a 1,2 kg, né? Pode-se colocar alguns pesos extras, mas tem limite na regra também para isso.
Depois de fazer a empunhadura, o atirador toma uma posição da sua preferência em relação ao alvo, né? Como é com uma das mãos só, é permitido somente uma das mãos, normalmente se fica um pouco mais de lado em relação ao conjunto de alvos. Depois de fazer o cheque da posição, a conferência do alinhamento das miras, ele abaixa a arma e espera o comando de início da prova, que no alvo eletrônico é um comando de luz e no alvo de papel o alvo ele gira e fica exposto de frente para o atirador. Então, a partir do momento que inicia o giro, ele pode iniciar um movimento do braço. Depois que subiu a arma, ele realiza o tiro normalmente por uma das extremidades. O atirador destro realiza o tiro no primeiro alvo da direita e ele vai girando o tronco conforme ele vai disparando. O alvo ele tem meio metro de uma extremidade à outra e ele é zoneado, ele tem as zonas de pontuação que a zona começa no 10 e vai até o 5. Em cada série, quanto menos tempo, mais difícil fica sendo a série, né? Mas na verdade, um resultado de 60 tiros, um bom resultado é, no máximo, perder 20 pontos. Essa é uma arma de pistola livre. Pistola livre é uma prova de 60 tiros, feita num stand de 50 metros, com alvo de precisão. O que quer dizer isso? É um alvo que ele é branco com aquela bola no meio central, do 7 para dentro é a bola preta. E o 10 tem 5 centímetros de diâmetro. Essa arma aqui ela tem umas características especiais. A dimensão ela é livre, o tamanho. O gatilho dela também não tem peso definido. E ela é de ação simples. Ela não leva um carregador. Então você tem que colocar tiro a tiro na câmara. Você coloca o cartucho, fecha, faz o disparo, abre, ele sai sozinho. Então a cada tiro nós temos que colocar o cartucho um por um lá dentro. Ela tem um cano mais longo justamente para poder dar uma precisão maior a 50 metros. O alvo ele é um alvo de precisão. Ele é um alvo que tem um centro de 5 centímetros. A partir de 2013 vão haver algumas modificações nas regras das provas de 50 metros e 10 metros. No caso da pistola livre, nós vamos ter 15 minutos de ensaio e depois teremos mais 1h30 de prova, sendo que nessa 1h30 nós teremos que dar os 60 tiros de competição. A prova de pistola 25 metros feminina ela é composta de 60 tiros, onde o atirador fica a 25 metros do alvo e a maior pontuação, teoricamente, é de 600 pontos. Esses 60 tiros são divididos em 2 estágios. Os 30 primeiros são no alvo de precisão, onde o atirador vai fazer 6 séries de 5 tiros e depois vai passar para o estágio rápido, onde são mais 30 tiros também, divididos em 6 séries de 5 tiros. A pistola de ar 10 metros e a pistola 50 metros são basicamente iguais, né? Fala que a pistola de ar 10 metros tem a minha especialidade. São 60 tiros de competição, o alvo fica a 10 metros e a gente tem 1h45 para fazer a prova junto com o tempo de ensaio, que é o tempo que a gente tem para se preparar mesmo para começar a prova, né? A gente que escolhe a hora que vai começar, mas está correndo o tempo. Essa aqui é a famosa pistola de ar. Como que ela funciona? É uma arma pneumática, então o ar que está nesse cilindro, ele abastece uma câmara e quando a gente efetua o disparo, o ar que está armazenado empurra o chuminho. É uma pressão bastante forte, acaba sendo alguma coisa em torno de 100 vezes a pressão de um pneu de carro, mais ou menos. E dispara um chuminho, calibre 4,5, que essa parte que fura o alvo fica redondinha para poder marcar o tiro depois. Na prova feminina são 40 tiros, então eu tenho 1h15 para fazer 40 tiros e mais os tiros de ensaio. Para me ajudar, né? Um óculos que na verdade a função dele é tapar o olho com o qual você não está enxergando o aparelho de pontaria. A
prova de carabina de ar é uma prova olímpica em que, na modalidade para os homens, ela é composta de 60 tiros de pé, direto, em 1h45, e para as mulheres, 40 tiros em 1h15. Todos os atletas atiram e com esses 60 tiros pegam os 8 primeiros colocados que vão para uma final, que são mais 10 tiros cada um, e cada tiro tem 1 minuto e 15 para realizar o disparo. A carabina 3 posições, ela consiste em 3 posições diversas: carabina deitado, carabina de pé e carabina de joelho. Cada etapa da prova consiste em 20 tiros valendo e os tiros de ensaio. E o atirador tem 2 horas e 15, a prova feminina são 2 horas e 15, tempo corrido, para fazer esses 60 tiros. O masculino são 2 horas e meia, mas a prova ela é feita em partes. Essa é a diferença da prova feminina. Os homens dão, e é 3 por 40, então são 40 tiros deitados, 40 tiros de pé e 40 tiros de joelho. A prova feminina é a metade da masculina. Então, para dar uma aliviada para as mulheres, porque não é muito pesado, né? O peso da arma é de 6,5 kg feminina, no máximo é um peso controlado. E todas as especificações da arma, elas são regidas pela ISSF, que é o órgão que controla o tiro mundialmente. Cada vez que o atirador vai para uma posição, ele monta a arma todinha diferente. Nós usamos uma roupa que consiste de uma bota, uma calça, um casaco de tiro, que é também em lona, ele é bastante pesado. E para a posição de deitado, a gente usa esta bandoleira. Essa bandoleira, ela é presa nessa peça aqui, que se chama handstop, e é necessário uma luva para tu conseguir apoiar embaixo da arma. E essa é a munição calibre 22. Que é o ponto .22 da polegada, que é o menor calibre que existe no mundo. Uma munição de baixa velocidade, com o intuito só de chegar até o alvo para marcar a pontuação. Normalmente é praticado por 6 atiradores ou menos, no máximo de 6. Ficam impostos na posição 1, 2, 3, 4 e 5. E um fica circulando, ou seja, forma-se um rodízio. Séries de tiros são de 50 tiros. São 3 séries de 50, fazendo um total de 150 tiros. O cartucho que nós usamos é o cartucho CBC, excelente qualidade, calibre 12. Os pratinhos são máquinas que elas ficam a 15 metros de onde nós atiramos e elas lançam o prato a 55 metros. Ou seja, o pratinho de onde nós estamos ele cai a 70 metros. O intervalo entre um tiro e outro é menor do que 1 segundo. Então tudo acontece muito rápido. Vou falar do tiro esportivo, especificamente do skit, que é uma modalidade de tiro ao prato, em que a gente dispara 25 pratos em um campo de tiro que é disposto na forma de metade de um relógio, com 8 postos, 25 pratos em cada série que se dispara. A gente utiliza como equipamento de proteção óculos, além de proteger, ele destaca também o prato, ele tem essa capacidade de destacar, dependendo da lente que se usa. A gente usa um abafador auricular. A espingarda que a gente usa, uma espingarda de canos sobrepostos paralelos, calibre 12. Uma peculiaridade no skit é a forma da coronha, que é feita sobre medida. Todas são feitas em todas as modalidades, mas o skit ela é bastante singular, porque é uma modalidade em que a gente sai com a espingarda baixa e tem que levar ela ao rosto para atirar, determinado por uma altura de uma faixa que a gente tem na cintura. O skit ele tem uma característica que os pratos saem de casas, que a gente chama de casa alta e casa baixa. Esses pratos se cruzam na metade dessa circunferência, dessa semicircunferência que é o campo de tiro. E o objetivo é quebrar o maior número de pratos possíveis. Numa qualificatória masculina, a gente atira 125 pratos divididos em 2 dias, 75 no primeiro dia, 25 e 50 no segundo dia. E na qualificatória feminina, 75 pratos, atirados todos em um dia só e mais a final. A força olímpica é uma modalidade onde as máquinas
dos pratos ficam localizados numa fossa e eles são lançados a 76 metros de distância, uma velocidade de 100 a 120 km por hora, e ela consta de 25 pratos cada série, sendo que nas mulheres são 3 séries e para os homens são 5 séries. Você tem a possibilidade de dar 2 tiros na fossa olímpica. Se você erra o primeiro, no mesmo prato você pode dar o segundo tiro. E a Federação Internacional, ela distribui 9 planilhas. Para as mulheres, elas atiram uma planilha, que é sorteada um dia antes da competição, e os homens atiram 2 planilhas. É difícil, tu sabe, sai um prato, tu erra, não é possível. Voltei ao zero de novo, não. Ela é difícil, mas a modalidade... Eu resumo tudo isso numa única coisa. É uma modalidade difícil, apaixonante e de querer todos os dias acordar, planejando um jeito diferente de chegar no prato. O que me fascina é quebrar o pratinho. É maravilhoso. Você só aprende errando, porque você corrige o seu erro. E se a gente levar isso para a vida, isso é uma coisa muito positiva. Então o tiro é um desafio. Na minha opinião, eu acho que até essa palavra é mais apropriada para o tiro. Desafio. Em 99, eu atirava trap americano, era a última etapa do brasileiro, e eu fiz lá no trap single, eu fiz 200 e 200, e fui atirar o trap double e fiz 100 e 100. Eu dei 300 tiros num dia sem errar. Esse recorde até hoje ninguém bateu. Eu acho que o tiro é essa competição que você tem, não com o seu oponente, mas consigo mesmo. Você aprende a lidar com frustração e com vitória, que é um sentimento que toda pessoa tem que saber lidar, e a gente vê muito. Aí tem gente que não sabe lidar com isso, né? Mas o esportista ele aprende a lidar com isso. Isso aí tem reflexos positivos na vida civil, né? No dia a dia. Antes eu era muito agitado, agora até no colégio os professores falaram que desde que eu comecei a tirar, assim, eu fiquei mais concentrado, comecei a melhorar minhas notas, ficar mais calmo. Acho que o esporte te proporciona tanta emoção, né? Quer dizer, quando a gente fala emoção, é a alegria, é a felicidade, é a raiva, é o desgosto, é a perplexidade. Eu acho que o esporte te dá a maneira de experimentar tudo isso de uma forma sadia, né? O barão Pierre de Coubertin tinha visão de atirador e chegou longe quando idealizou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Mas para o Brasil, quem acertou na mosca foi um outro atirador. Nos Jogos da Antuérpia, em 1920, Guilherme Paraense venceu por 274 pontos o desempate de pistola tiro rápido e escreveu a primeira página olímpica do país. Durante a viagem, ocorreram vários incidentes, né? Primeiro, dizendo que não chegariam a tempo. Aí tiveram que fazer uma viagem de trem, né? Conseguiram recursos do cônsul brasileiro e com esse recurso conseguiram chegar a tempo nos Jogos Olímpicos. Porém, nessa viagem foram roubados em munição, que o americano cedeu essas 2 armas, e com essa arma o brasileiro, Tenente Guilherme Paraense, venceu, superou o americano, que era o grande campeão na época, Alfred Lane, e conseguiu a primeira medalha de ouro para o Brasil. Foi uma aventura viagem e finalmente chegaram lá, participaram brilhantemente, conquistaram a primeira medalha olímpica do Brasil, no caso, o Alfredo Costa com a prata, e a vida profissional dele, inicialmente como advogado, tal qual o pai, né? Trabalhou até junto com o pai, depois que se formou, e depois a carreira de juiz, enfim, sempre a carreira de magistrado, chegou a ministro. Naquela época o tiro era bem rudimentar, né? As pessoas atiravam por amor mesmo, assim, não tinha cada um tinha sua técnica, não tinha um entrosamento mundial nesse nível. Então, daquela época para hoje em dia, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o alvo, praticamente todos os alvos diminuíram de tamanho e todos os resultados aumentaram. Então a gente está chegando num nível de excelência. Por exemplo, na Olimpíada agora nós tivemos
600 pontos na carabina deitada, 600 de 600. Então, ou seja, ele fez 60 tiros, 60-10. E mais os 10 tiros de final, mais 10 tiros 10. Então, assim, nós estamos chegando realmente num nível de excelência muito grande. Aí, por isso que a gente tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás dessa excelência para tentar chegar no final de Copa do Mundo, ganhar quota place. Eu acho que essa é a ideia. Eu faço uma preparação muito psicológica quando eu estou em Porto Alegre. E, além disso, com o simulador de tiro, ele também permite fazer uma análise eletrônica ali de como é que está o teu tiro, sem usar a munição real. No Rio, em 2016, as provas de tiro serão disputadas no CNTE, em Deodoro. No Brasil, nós só temos um stand no equipamento eletrônico, é o Centro Nacional de Tiro Esportivo, que fica em Deodoro, é uma área do Exército Brasileiro, mas o Centro Nacional de Tiro Esportivo ainda é do Ministério dos Esportes. O nosso stand foi construído em 2007 para o Pan-Americano e já com o intuito de utilizá-lo também nas Olimpíadas. Então, nosso stand já está praticamente pronto para as Olimpíadas. Который здесь, вот, в Рио-де-Жанейро, он очень похож мне на сиднейский тир, в котором проводились Олимпийские игры. Здесь очень хорошее освещение, очень хорошие тиры, очень удобно для зрителей. И сегодняшний мой результат говорит сам за себя, что здесь можно попадать в высокие результаты. Felipe Fusaro e Ana Luísa Ferrão foram os únicos atiradores brasileiros que conseguiram a cota place, índice que garante a vaga olímpica. A 15ª edição das Provas Olímpicas de Tiro em Londres foi realizada numa infraestrutura temporária, montada num antigo quartel que abrigou a Artilharia Real Britânica de 1802 a junho de 2007. Minha prova, que eu posso resumir dela, é que eu me entreguei 100%, lutei do primeiro ao último tiro, principalmente porque eu estava vestindo isso daqui, ó. Isso aqui é uma coisa que me dá muito orgulho de ser brasileiro. E tendo em vista que a prova é comandada tiro a tiro pelo árbitro, e de modo que todo o público pode torcer tiro a tiro, aumentou imensamente o interesse do público pelo esporte, porque ele consegue entender e ver em tempo real o que está acontecendo a cada tiro que cada atleta dá. Se ele não conseguir controlar as emoções, isso vai refletir diretamente na ponta da arma. É diferente do nadador, se ele estiver muito ativado, ele cai na piscina e ele vai nadar. E o atirador, se estiver com ativação acima do normal, a ponta da arma dele vai bater junto com o coração dele. Se a pessoa não sabe lidar com a pressão, eu acho que em nenhum sentido da vida dela ela vai se dar bem. Em qualquer parte da tua vida você vai sofrer pressão da sua esposa, do seu filho, do seu trabalho, enfim, tudo exige você fazer o melhor de si sempre. Nesses 5 meses fizemos o máximo. Tem só que parabenizar, né? Porque a gente sabe que não é fácil, tem que treinar muito. Eu acompanhei, principalmente a Ana Luísa treinando domingo a domingo praticamente no Rio de Janeiro. Tem que dar parabéns. Oh, very nice games. My first games, and it was a dream for me. I really like them too. And I think that's what happens with the Olympics, is it's one time every 4 years that sports like shooting can come to the forefront and have some attention. Por trás do desempenho olímpico dos atiradores, existe um profissional cada vez mais valorizado no mundo do tiro esportivo, o técnico. O maior problema do treinador é técnica, mas a técnica no tiro é impossível separar da parte psicológica. Sem corpo sadio e preparado não se consegue enfrentar este esforço enorme. E treino mental, porque sem a mente que responda em modo apropriado aos momentos intensos que se vivem na pedana, é claro que os outros 2 elementos ficam inúteis, ou seja, a parte técnica e a parte física. Hoje em dia acontece que nós temos a oportunidade de ter um treinador, coisa que há muito tempo atrás não tinha. Esse treinador, ele fez uma revolução no tiro no Brasil. Desde que ele chegou, o nível dos atiradores aumentou muito.
fazer uma comparação. Antes se ganhava a prova com 112, 113 pratos em 125. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu entrei para a final em último com 115. Então o nível subiu muito. Tem duas fases do tiro esportivo no Brasil bem nítidas, antes do Oleg chegar e depois do Oleg chegar. Primeiro porque ele trouxe conhecimentos técnicos que a gente não tinha, de como fazer. Antes era muito mais empírico. Alguns atiradores conseguiam resultado, a gente tentava copiar aquela posição dele, não quer dizer que isso ia dar certo para o outro atirador individualmente. E o Oleg não, ele trouxe o know-how, ele sabe como fazer e a gente seguiu o que ele dizia e realmente dava certo. In these 2 years we have about 60 Brazilian records, so my shooters not so bad, of course, plus I don't know, maybe more than 20 South American records. Ele tem aquele jeito dele, calado, aquele jeito ucraniano, russo de ser, mas só tenho aprendido coisas boas, eu confio nele, eu deixo ele, o que ele tocar na minha arma, o que ele fizer, a gente até brinca às vezes que o toque dele é mágico, o que ele toca a gente faz 10. O tiro é muito simples, a gente tem que parar a arma no 10 e acionar o gatilho, sempre vai ser 10. O que pode tirar do 10 é o vento. Então aí a gente só tem que trabalhar com ele. Então a simplicidade do tiro se torna complicado no momento que a gente tem que parar a arma. Ela tem que parar no 10, o 10 é muito pequeno. Nós temos que começar do zero com muitos atletas, de fazer um trabalho de adaptação à musculação, adaptar a musculatura a realizar o trabalho, e aí sim você entrar num trabalho de resistência muscular localizada, passar pelo trabalho de força para depois entrar num trabalho específico. Se o atleta não tem conhecimento, quais são os principais segmentos corporais sobrecarregados do tiro, seja na posição em pé, seja na posição sentada, seja na posição deitada, ele não vai saber como se preparar e muito menos como se recuperar para treinar todos os dias ou ter uma carga de treinamento intenso no período competitivo. Para esses Jogos Mundiais nós passamos 1 ano e meio treinando. E o nosso salto foi de uma 15ª, 20ª colocação por equipe para 5º por equipe no tiro, no fuzil masculino, aqui no Rio. Com 1 ano e meio de treinamento, a gente pulou 10 classificações. Eu acredito que se tiver o mesmo tipo de preparação até a Olimpíada do Rio, com 4 anos de preparação, a gente provavelmente vai ter um resultado expressivo. E hoje a gente vê o Brasil despontando em primeiro e segundo lugar em quase todas as provas da América do Sul. Quer dizer, esse seria o primeiro degrau. No segundo degrau já seria o Brasil aparecendo em classificações expressivas em Pan-Americano. E por último, o terceiro degrau, o Brasil mais uma vez aparecendo em posições importantes em Copas do Mundo, que é o campeonato, são os campeonatos mais importantes a nível mundial. Hoje a gente participa das Copas do Mundo e já enxerga e percebe que técnicos e atletas do mundo todo já olham o Brasil de uma maneira diferente pela posição, pela classificação nas provas. Mas o nosso objetivo geral mesmo é que eles tenham uma boa experiência aqui, que eles possam entender como jogos desse tamanho funcionam e que eles tenham uma melhor performance possível em 2016. Eu acredito que seja o evento máximo que todo atleta, não só o atirador, mas todo atleta aspira. Ele participar dos Jogos Olímpicos, ter uma boa classificação e finalmente culminar com o recebimento de uma medalha. Uma Olimpíada aqui no Brasil seria um sonho de participar. E ganhar uma medalha no Brasil seria um sonho daí totalmente realizado. O tiro, com certeza, é uma modalidade muito expressiva. Ele tem condições de angariar muitas medalhas, tanto masculino como feminino. E o Brasil tem que investir no tiro esportivo o mais rápido possível. A confederação, se ela quiser fazer um investimento a curto prazo, que a gente tem menos de 4 anos, 3 anos, que já define a equipe, os atiradores têm que ser movidos a cartucho. Para vocês saberem, nós temos que atirar em torno de 1.500 a 2.000 tiros por mês. Basta ver os países desenvolvidos, eles entendem que uma pessoa que está praticando esporte, ela é uma pessoa ativa para a sociedade, é uma pessoa economicamente ativa. É uma pessoa que não está na criminalidade ou não está ocioso, está fazendo algo para o país. E investe-se nisso. E no Brasil não é o que acontece, né? Parece que o atleta é marginalizado da sociedade, é alguém que não trabalha. Só numa Olimpíada, o tiro esportivo tem condição de dar para um país 30 medalhas. Né? Então a gente tem visto nessas últimas Olimpíadas países que já enxergaram isso
e estão investindo em atletas do tiro esportivo. Что в Бразилии много хороших стрелков, которые могут показывать высокие результаты, хорошо стрелять. И я надеюсь и желаю им удачи, чтобы за 4 года они очень хорошо подготовились и достойно представили свою страну на Олимпийских играх. Nós criamos ranking e os atletas que pertencem a esse ranking, hoje a gente chama de ranking qualidade, é com esses atletas que a gente tem feito o trabalho mais profundo de aprimoramento e de participação em campeonatos internacionais para eles adquirirem experiência e nesse ambiente internacional do tiro, que no tiro é muito importante. O tiro, se o atleta não tem a vivência e a convivência com atletas de ponta do mundo, dificilmente ele se acostuma com esse ambiente e isso vai, se ele não tem esse costume, isso vai prejudicá-lo na sua evolução. Essa medalha de Guadalajara, ela trouxe uma emoção muito especial porque foi a competição mais importante que eu participei e foi uma competição em que eu estava representando o Brasil com larga cobertura da imprensa e que teve uma repercussão muito boa para o esporte, para a divulgação do esporte. Então não foi uma medalha só, uma conquista pessoal, foi uma conquista de toda uma equipe que me apoiou para chegar nessa medalha e também uma conquista para o país. Eles vão a uma competição em equipe, eles ganham em equipe, eles voltam para casa em equipe e quando eles voltam para a escola, para os seus lares, para as suas famílias, eles dizem que eles fazem parte de um time. Quando eu entrei para competir, eu não pensava no eu pensava no país e isso dá uma força, dá uma energia extra e é mais um fator motivacional para o Rio 2016. Quando o hino nacional toca, a gente se arrepia e vestir esse uniforme não tem preço. É muito bom. E a Olimpíada realmente ela mexe muito com o emocional do atleta, né? Pela importância que ela tem no cenário esportivo mundial, né? Eu sonho com certeza em participar de uma Olimpíada, quem sabe um dia até ganhar. A gente treina para isso mesmo, para ser promessa, ir lá e fazer ponto e ganhar ouro. Força Brasil, né? Ça va être bien, je pense. Pourquoi? Parce que Brésil, c'est très grand et il y aura des grandes, je suis sûr qu'il y aura des grandes infrastructures. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Depois disso me aposento, mas até uma Olimpíada. Se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento e tal, nós podemos chegar no Rio 2016, um dobro ou triplo de praticantes, eu acho que já vai ser um ganho maravilhoso. Essa é uma ideia, esse comprometimento dos atiradores está sendo feito. Eu acho que tem que haver uma cobrança agora nossa em relação à Confederação e ao Comitê Olímpico para eles investirem logo, urgente. Eu tenho certeza que o Brasil vai fazer um bom trabalho, sim. No momento que tu está no Brasil e tem chance de ir em busca de uma medalha, seja qual for, ouro, prata ou bronze, tu tem que ir para ganhar, tem que ir para fazer o teu melhor. O ápice da carreira do atleta é ele participar da Olimpíada. Eu vou estar lá, com certeza. Eu quero, eu posso, consigo. A vaga já é minha. Olimpíadas. Eu quero pódio. Só isso. É um sonho. Os atletas também com certeza vão estar mais motivados e vão dar o seu melhor e vai ser a melhor participação do Brasil, com certeza. A disciplina é a ponte entre os sonhos e as realizações. No momento que a gente entender que ser uma potência olímpica não é somente em relação ao esporte, que o fato de ser uma potência olímpica está ligado a ser uma potência econômica, a ser uma potência social, vai vir mais investimentos para o esporte. E quando a gente tiver essa consciência, o esporte vai alavancar e o Estado vai dar mais importância para o esporte, coisa que deveria ser dada. A vida não vai acabar em 2016. Nós estamos pensando não apenas na Olimpíada que vamos sediar, mas também nos ciclos olímpicos que se seguirão, em 2020, em 2024. Então, o que nós estamos formando hoje são atletas para o futuro. Você que gostou desse documentário, pode começar a praticar hoje mesmo. Vá a uma loja, compre uma carabina de pressão
e uma brincadeira de fundo de quintal pode te levar até uma Olimpíada. Ter um alvo, um objetivo, realizar um exercício com precisão e finalmente acertar é muito gostoso. Obrigado a todos que participaram deste projeto. Dedicamos a vocês este documentário. Sucesso! Nos vemos no Rio em 2016.